Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos falar de segundo episódio de Torre de Deus, ou Tower of God. Anime esse que a opening ainda nem tentaram, né? Vamos concordar? A música é boa, mas os caras nem tentaram. Eles só botaram o nome do pessoal que tá trabalhando no anime e é isso aí. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo o que você achou desse segundo episódio. E eu vou falar o que eu achei do segundo episódio, mas antes eu vou arrumar esse de logo. Arrumado. Seguinte, esse episódio, ele também foi 2 capítulos em um, podemos dizer assim. Foram 2 episódios em um, porque a gente tem o final do Battle Royale e o início de um teste, que esse teste basicamente já terminou, certo? Então ainda dá sensação de corrido. Porém, pelo menos dessa vez eles usaram o tempo para explicar coisas e funções e dinâmicas deste mundo, coisa importante. Quase que eu esquecendo, inclusive eu tô gravando isso depois de ter gravado o vídeo. Um aspecto importante é essa coisa de não seguir a regra da torre, que o Kun Agüero fala o tempo todo. Existe algum benefício em não seguir as regras da torre, e os irregulares acabam não seguindo as regras da torre meio que automaticamente. Então, aparentemente, o Kun ele tá tentando fazer isso mesmo sendo regular. Ele tá querendo não seguir as ordens da torre, não ser uma pessoa mandada pela torre e acabar tendo mais poder por causa disso, tendo mais força por causa disso. Todo esse Battle Royale eles fizeram basicamente para os personagens se encontrarem e formarem grupos. E a gente ter grupos formados por pessoas que não necessariamente se gostam, não necessariamente se conhecem, mas pessoas que têm que ficar juntas por algum motivo. E uma das coisas que foi dita pelo Bambambam da situação, que já até alcançou o topo, é que um dos fatores principais para você conseguir subir na carreira da Torre de Deus é justamente a sorte, e que você vai precisar de muita sorte para conquistar a Torre de Deus, além de que você também vai precisar saber lidar com a magia desse mundo. E assim, nomes japoneses e coreanos, desculpem, eu vou esquecer, é muito nome, é muito anime que eu assisto. A única coisa que eu vou lembrar é o nome do cara de cabelo azul, que é o Kun Agüero. Isso não tem como esquecer por motivos óbvios. Kun Agüero Agnes, eu adorei o nome. Deixando meu lado futebolista de lado, voltamos para a análise do episódio. O Crocodilo, a gente tem alguns personagens que são extremamente caricatos, mas ao mesmo tempo é uma boa forma de fazer caricatura, porque você tá fazendo com que os personagens não tenham assim uma complexidade muito grande e facilitando a história no começo, principalmente, né? Não entrando muito no detalhe da história do personagem, não entrando muito no detalhe do contexto do porquê que ele tá ali. Afinal de contas, eles se conheceram no Battle Royale, então não tem por que eles se conhecerem mais do que eles estão se conhecendo agora. O relacionamento deles vai ter que se desenvolver ainda. No momento foi só o acaso, eles são tão próximos um do outro porque o acaso aconteceu, e também, né, porque o Kun Agüero deu uma manipuladinha ali no final por causa do nosso querido Ban. Mas, querendo ou não, a maioria das pessoas estão juntas por simples ocasional acaso. Outra coisa que o anime estabelece, faz isso relativamente bem, é a questão de poderes e de facilidade de lidar com a magia desse mundo. Ele já mostra quem é que tá mais apto, quem é que não tá tão apto, quem é que não tem nem interferência, a magia nem interfere nessa pessoa, que no caso é o Ban. Então aparentemente o Ban tem uma relação específica com relação à magia, né? Tanto é que o Hunker, né, ele fala sobre isso, né, como afetou todo mundo, não afetou o Ban. Como ele achou isso estranho, e ele também já introduz essa ideia de que o irregular é um monstro. Uma das coisas importantes do papel dele nesse episódio é que ele sentou para conversar com o Ban e explicar um pouco a situação, visto que, assim como o Ban, ele consegue enxergar coisas diferentes, e então ele meio que se identificou num certo momento. Ele se identificou com relação ao que o Ban pode fazer, a ponto de falar: bom, já que você consegue fazer isso e você não é ninguém ainda, e você já consegue fazer o mesmo que eu, então vamos conversar aqui que eu vou te explicar umas paradinhas. Faz sentido esse tipo de relação porque é um reconhecimento de uma coisa única, né? Então você tá vendo que a pessoa é única, então eu posso passar alguma informação para ela, eu posso contar com ela de alguma maneira, visto que ela não é o padrão da galera que tá aqui. Porém, o Ban em si, ele continua muito passivo, muito reativo e não fala muita coisa. Ele, como protagonista, ele é literalmente uma ameba. A única coisa que a gente sabe é que ele é gado, mas precisa
precisamente um cachorrinho da Rachel. A gente pode induzir o pensamento nesse primeiro momento de que ele e a Rachel são irregulares, mas aparentemente não, aparentemente só ele. É o que dá a entender pela situação de como ela encontrou ele, como ela sabia de coisas do mundo que ele não sabia. Então dá a entender coisas que ela faz parte desse mundo e ele não faz parte desse mundo, né? A gente tem alguns personagens também que são mais carismáticos, por exemplo, o cara que parece o Kuwabara, você vai saber quem é. Parece o Kuwabara misturado com Bruce Lee ali. Eu gostei, já gostei desse personagem, depois eu vou procurar um nome dele, porque, né, nome eu já falei que é complicado. O nosso querido jacaré gigante é um jacaré gigante que gosta de doce e me lembra muito o jacaré gigante de Goblin Slayer, que é só um personagem caricato engraçado, ou pra ser engraçado, pra ser raivoso. Kaiman no sentido cômico, só na parte cômica, não no sentido de problemática ou de qualquer outra coisa, mas ele é uma mistura de Kaiman com o crocodilo de Goblin Slayer. É uma caricatura de um personagem nervoso e batalhador. Então, nesse episódio, o que a gente teve? A gente teve desenvolvimento? Não, a gente não teve desenvolvimento nenhum. A gente teve cenas de fato interessantes? Não teve cena de fato interessante. O que a gente teve foi um preenchimento de buraco do episódio passado e uma maneira interessante pelo ponto de vista de que se você tá tratando a sorte como um aspecto preponderante da história, e aí quando você coloca a sorte como aspecto preponderante da história, você pode colocar qualquer coisa na história, porque aí você pode falar, foi sorte. Então você deixa em aberto os Deus Ex Machina da vida. Se você levar em consideração de que sorte é o aspecto preponderante e que tudo que aconteceu com o nosso protagonista até agora foi sorte e o acaso, então você meio que justifica as ações do episódio passado, de ele ter escapado de flecha, de bala e o caramba 4, de estar perto de duas pessoas poderosas, ter recebido magia e a magia não ter sido, nem ter feito efeito nele, né? Então tem várias coisas sendo justificadas como sorte. Então se você está colocando a sorte como um aspecto principal do anime, nada faz mais sentido do que você mostrar a sorte o tempo inteiro. E a outra coisa que esse episódio fez foi explicar um pouco do porquê talvez essa sorte esteja presente na vida do Ban, embora o Ban ainda não seja nada, ele não é ninguém, ele só quer abanar o rabinho pra dona dele, né? Então, gado demais, mas está aí, poderoso, forte, procurando a sua dona, porque ele foi abandonado na rua e agora ele foi abandonado a quilômetros de casa. E agora ele está procurando a sua dona, sentindo o cheiro da dona até encontrá-la nesta torre gigante, que na verdade é a zona leste de São Paulo, e ele foi deixado lá em Taboão da Serra. Se você não sabe a diferença de Taboão da Serra para a zona leste de São Paulo, Itaquera, por exemplo, você dá uma procuradinha no Google, que você vai entender as referências geográficas do que eu estou falando aqui. E esta barreira que ele passou foi nada mais do que um pedágio que ele passou devido a sorte de ter o sem parar para poder passar nesse pedágio aí. E o sem parar dele eu acho que é aquela espadinha lá, né? Deve ser o sem parar dele. Depois de todas essas referências, é isso que eu tenho pra falar de Tower of God, segundo episódio. É um episódio que foca muito na sorte do protagonista, foca muito em apresentar os personagens e colocar eles juntos, porque sim, não tem muito conteúdo, não tem muito o que falar desse episódio, a não ser que a gente agora sabe um pouco mais o que é um regular e o que é um irregular. Então, pelo menos essa informação foi preenchida. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, participe para receber novas notificações. E muito obrigado, valeu, falou.